Alô, amigos, alô, amigas. Hoje eu tenho uma grande pergunta. Eu não sei como responder ou se alguém vai responder. Já que o governo Bolsonaro diz que é puro, é honesto, não tem corrupção, aqui vai a pergunta. Por que o Bolsonaro colocou sob sigilo os encontros que ele teve com os pastores que pediram propinas para liberação de verba do MEC, do Ministério da Educação e Cultura? Oi? Você sabe a resposta? Não deve ser uma resposta fajuta, como deu o ministro do Bolsonaro, o general Heleno, que diz que é para a segurança do presidente, etc, etc. Não é isso. Tem muitos outros encontros que são públicos e todo mundo sabe que o presidente se encontrou com fulano de tal, fulano de tal. Por que o encontro com os encontros, na verdade, que foram vários. Tem pessoas lá do Palácio do Planalto que alegam que são mais de 3 encontros que ele teve com esses pastores propineiros, né? Que pediram propina, corruptos, né? E por que o Bolsonaro não quer que seja divulgado o teor desse encontro, ou desses encontros, né? Que os encontros que o Bolsonaro teve com os pastores lobistas lá do Ministério da Educação, que cobravam propina de prefeituras para ajudar na liberação de verbas, entraram em sigilo determinado pelo próprio Palácio do Planalto, ou seja, lá pelo governo Bolsonaro. O Gabinete de Segurança Institucional alega que a informação não pode ser divulgada porque coloca a vida do presidente e de sua família em risco. Isso é uma balela, né? Ele não quer divulgar o teor porque certamente pode comprometer muito o governo puritano, entre aspas, né, do Bolsonaro. Pois é, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são investigados pela Polícia Federal por utilizarem o bom trânsito que ele tinha com o governo federal, o governo Bolsonaro e o próprio Ministério da Educação para agilizar a liberação de verbas para municípios, pedindo aos prefeitos, em troca, uma contrapartida financeira. E uma das propinas, inclusive, chegou a ser paga em barra de ouro. Eles negam, evidentemente, terem praticado essas irregularidades e esse tipo de corrupção. Mas os próprios prefeitos têm falado e têm reafirmado isso, né? De que esses pastores são corruptos. Então, o Bolsonaro esteve reunido várias e várias vezes lá no próprio Palácio do Planalto com corruptos. Por que ele não quer que sejam divulgadas essas informações sobre esses encontros? Certamente porque ele não quer que se coloque na testa dele a pecha de corrupto. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro é corrupto. Somente os seus seguidores que acham o contrário. Eles acreditam piamente que o governo é ético, é puro, mas essas evidências claríssimas, com provas inclusive, não deixam a gente acreditar nisso de forma alguma. Sim, esse governo Bolsonaro é corrupto. Eu vou mostrar agora para você uma reportagem pequena lá da Globo, né? Da Globo News, para ser mais exato, tratando exatamente disso. Veja o que as reportagens falam. Aqui, você vê, vamos ver aqui agora. O que ela fala? Do Planalto se negou a divulgar
informações sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores que são suspeitos de cobrar propina em troca de verbas no Ministério da Educação. Essa informação foi revelada pelo jornal o Globo e a Raquel Porto Alegre já está de volta para trazer os detalhes para a gente. Decretou sigilo, mas qual a justificativa, Raquel, do Palácio do Planalto para isso? Para ninguém saber quais encontros que o presidente teve com esses pastores? A justificativa, Camila, é a seguinte, que esses dados podem colocar em risco a segurança do presidente da República e da família dele. Esse foi o argumento usado pela Secretaria, pelo Gabinete de Segurança Institucional, né, que é um dos ministérios lá do Palácio do Planalto. Então, esse foi o argumento. A reportagem do jornal o Globo fez esse pedido por meio da Lei de Acesso à Informação. Queria saber quantas vezes esses pastores entraram no Palácio do Planalto, não só para reuniões oficiais, aquelas que ficam registradas na agenda pública do presidente, mas queriam saber também de outras entradas, aquelas já que há também outros encontros e outras reuniões que muitas vezes não constam das agendas públicas do presidente da República. Aí o Gabinete de Segurança Institucional disse isso, que essa informação poderia colocar em risco a segurança do presidente também, da família dele. O que se tem em relação à entrada dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos é aquilo que está nas agendas públicas, aquilo que se tem publicado e que todo mundo tem acesso. Então, em 2019, que foi o primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, foram registradas 19 entradas, foram 19 dias que o pastor, pelo menos o pastor Arilton Moura, esteve no Palácio do Planalto. Agora, lá no Ministério da Educação, ele esteve pelo menos 4 vezes no ano passado, logo depois que também foi feito o pedido à Controladoria Geral da União por parte do então ministro Milton Ribeiro, foi pedido o registro da entrada desse pastor lá no Ministério da Educação, e a Controladoria Geral da União verificou que ele esteve lá pelo menos 4 vezes depois do registro da denúncia, do início da investigação por parte da Controladoria Geral da União. E o ministro Milton Ribeiro acabou sendo ouvido recentemente pela CGU, não foi ouvido na primeira fase das investigações da CGU, foi ouvido num segundo momento, e num primeiro momento quem também foi ouvido foi o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e nesse depoimento que ele prestou à CGU, ele chegou a dizer que houve insinuação por parte do pastor Arilton Moura, quando em reunião o pastor chegou a dizer para o presidente do FNDE: me ajude que eu te ajudo. Essa foi a frase que ele utilizou para dizer que nunca ouviu falar em pedido de propina propriamente dito, com dinheiro, com recurso, mas que ouviu insinuações por meio dessa frase. Então a gente tem aí agora essa nova informação de que o Palácio do Planalto não revela as datas, todas as reuniões, na verdade, dos pastores com o presidente Jair Bolsonaro, mas lá no Ministério da Educação a gente sabe que eles estiveram, mesmo assim, depois das denúncias que foram feitas à Controladoria Geral da União. Eu volto com vocês. Pois é, aí você viu, né? Foram dezenas de vezes, né, que ele esteve lá com o presidente da República. Eu havia falado antes que eram 3, mas essas 3 eram que pessoas lá do Palácio havia falado que os pastores, né, foram lá fora da agenda, né, que isso não foi, digamos assim, oficializado. Foi exatamente isso que a Globo pediu, para que, por meio oficial, né, para que o Palácio do Planalto informasse oficialmente se os pastores, quantas vezes os pastores estiveram lá fora da agenda, porque a agenda é pública, né? Então isso não há como negar, e está disponível a informação. Agora, como a repórter falou, só em 2019 foram quase 20 vezes que esses pastores estiveram lá com o Bolsonaro. E lá no Ministério da Educação foram várias e várias e várias outras. Isso oficialmente. E extraoficialmente várias e várias e várias outras vezes. Então, isso demonstra que principalmente esses 2 pastores, eles tinham, pelo menos, né, não sei se tem ainda,
uma força muito grande junto ao presidente da República, né? E idem junto ao ministro da Educação. Veja que o ministro da Educação havia falado que ele atendeu os pastores em atendimento ao que o Bolsonaro havia pedido, né? Ou havia determinado para que os pastores fossem muito bem recebidos e atendidos nos seus pleitos. Esse caso dos pastores demonstra claramente o propinoduto no governo Bolsonaro. Tem pipocado várias e várias outras formas de corrupção no governo Bolsonaro, notícias do governo Bolsonaro de crime de corrupção. Isto é porque os órgãos deles estão amarrados e praticamente não estão investigando o que ocorre no governo Bolsonaro, diferentemente do que ocorria em outros governos. Vejam, se não existe investigação e está pipocando esquema de corrupção sendo divulgados, né? Esquema de corrupção no governo Bolsonaro de todos os tipos, né? Imagina o que se tem no subterrâneo desse governo. Essa é uma das falácias maiores que ele fala, no qual ele diz que o governo dele é um governo limpo, um governo que não tem corrupção. Sim, é um governo cheio de corrupção, né? Esse caso envolvendo esses dois pastores é uma ponta do iceberg do mar de corrupção que existe no governo Bolsonaro. E essa questão de colocar sob sigilo é mais uma demonstração de que o governo quer esconder algo a mais. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Deixe o seu comentário, diga o que você acha sobre isso. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.